Irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, primeiramente eu quero agradecer ao Senhor, porque para mim é um privilégio compartilhar a palavra. Agradecer em primeiro lugar a Ele, toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Agradecer ao meu pastor Marcos, como eu já tive a oportunidade num outro momento de agradecê-lo. Ele é meu pastor há 8 anos e eu sou muito grata a ele, amo, admiro ele, a irmã Hebe, amo essa igreja, os irmãos na fé, que abraçam, que falam, irmão, estou orando por você, vai tudo bem, vai lá, siga em frente, Deus é contigo. Irmãos, isso é tremendo, eu amo essa igreja e glorifico a Deus pelos irmãos. Eu quero convidar a todos a se colocarem de pé e pegar a Bíblia. Nós vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 7. Glória seja dada ao nome do Senhor. Evangelho de Mateus 7, nós vamos ler o 21, 22 e 23. Agora nós vamos orar. Eu convido que assim que você terminar de abrir, você feche seus olhos, nós vamos orar. Amém? Pai, eu quero te louvar, bendizer teu santo nome, te glorificar por essa noite, por essa oportunidade. Nós já adoramos ao Senhor através dos louvores, já levantamos clamores ao Senhor em orações, e nós agora levantamos uma oração te clamando, fala conosco através da tua palavra. Pai, que em nome de Jesus, os cegos possam ver nessa noite, os cativos e oprimidos sejam libertos pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Você senta dando glória a Deus por essa palavra. Amém? O tema dessa mensagem que o Senhor nos confiou nessa noite é: o que você ouvirá de Jesus? Vinde ou apartai-vos? Vinde ou apartai-vos? No capítulo 3 de Mateus, Jesus foi batizado. No 4, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E do capítulo 5 ao 7 é o Sermão do Monte, aonde Jesus sobe ao monte e os seus discípulos sentam perto dele para ouvir. E há uma multidão também em volta, ouvindo as instruções. E nessas instruções, Jesus começa a falar das bem-aventuranças e todo, do 5 ao 7, ele fala bastante sobre o reino dos céus. E ele fala das bem-aventuranças, que os humildes de espírito, deles é o reino dos céus. Ele fala sobre os discípulos serem sal da terra, serem luz do mundo. Ele fala sobre a prática da justiça, como se deve orar. Ele fala do tesouro que nós temos que acumular no céu e não na terra. E no capítulo 7 ele fala sobre não julgar o nosso irmão. Primeiro a gente tem que tirar a trave do nosso olho para poder assim julgar o nosso irmão. E ele fala sobre as duas estradas, uma que leva à porta estreita e outra que a porta estreita leva para a vida, e outra que é a porta larga, que conduz à perdição. E ele também fala sobre os seus discípulos se acautelarem, se alertarem sobre os falsos profetas. E ele diz sobre isso: vocês conhecerão eles pelos seus frutos, porque uma árvore boa não pode dar fruto ruim. E uma árvore ruim não pode dar um fruto bom. Então, pelos seus frutos conhecereis. E nesse versículo que nós começamos a ler, ele expõe: porque nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino. Ou seja, não é porque fala,
Não é porque diz Senhor, Senhor, que vai entrar no reino dos céus. Quem vai entrar? Quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Mas aí, naquele dia, muitos vão dizer, naquele dia é o dia do julgamento. Naquele dia, quem crê, quem não crê, tudo vai estar diante de Jesus. E muitos vão dizer, mas em teu nome nós profetizamos, em teu nome expelimos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Não é pelas obras. Não é porque vocês fazem que vão entrar. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. E aí o terceiro versículo ele diz, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus começou a sua pregação, João Batista também. Primeira coisa que ele falou, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque se não houver um arrependimento, se nós não confessarmos os nossos pecados diante dele, não tem condições a gente começar esse relacionamento de conhecer ele e ele conhecer a nós. Portanto, é necessário, em 1 João 1,9 diz, se vocês confessarem os vossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, daí começa o conhecimento, e eu quero trazer isso diante da igreja, porque lá naquele grande dia, no dia do julgamento, não é quem falou que conhece, quem achou que conhece, quem pensou que conhece que vai entrar, mas vale ele dizer que te conhece. Você ser conhecido dele. O Paul Washer, um pregador que eu gosto, ouço bastante, ele falou numa pregação dele, se você diz que conhece o presidente, e você vai até lá, eu vou entrar na casa do presidente, significa que você vai entrar? Mas se o presidente chegar e falar, eu conheço, pode deixar entrar, aí você entra, se ele te conhecer. Então nós temos que nessa noite meditar sobre essa mensagem, se verdadeiramente o conhecemos e se somos conhecidos dele. Nós vamos começar relatando Mateus 16, os irmãos não precisam abrir, eu vou citar várias passagens, vou começar exemplificando. Para você conhecer alguém e ser conhecido dessa pessoa é necessário convivência. É necessário andar junto, é necessário trocar informações, é necessário buscar uma intimidade. E Pedro, o apóstolo do Senhor Jesus, um discípulo chamado, ele, nesse capítulo aqui que eu vou citar, ele já tinha ouvido o Sermão no Monte, ele já tinha tido as instruções, ele já tinha presenciado milagres, maravilhas que o Senhor Jesus tinha feito. Ele já tinha até tido a experiência de andar sobre as águas com Jesus. Então, nesse capítulo 16, olha essa conversa. Jesus pergunta para os seus discípulos, quem que as pessoas estão dizendo que eu sou? Aí eles responderam, uns estão falando que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias. Aí Jesus fala, tá bom, mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha como Pedro conhecia Jesus naquele momento. Ele estava no seu início. Aí Jesus fala assim, olha, não foi carne nem sangue que te revelou, isso foi o próprio Pai que te revelou sobre mim. E aí olha só a réplica, Jesus fala, e tu és Pedro, eu te conheço também. Tu és Pedro e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Percebe que um conhece o outro só quando nós temos o pleno conhecimento de quem ele é. Nós nos damos a conhecer ele também, nós nos esvaziamos, nós passamos a ter uma relação de intimidade com ele. E o Pai começa a revelar quem ele é para nós.
Jesus, após ele ser batizado, o céu se abre e ouve-se uma voz: este aí é meu filho amado, em quem me comprazo. Olha como o pai diz que conhece o filho diante das pessoas: esse é o meu filho amado. E nessa relação de você conhecer e ele te conhecer, ele vai te dando missões. Porque é uma relação de confiança. Você mostra que confia nele, ele mostra que confia. Mas não em você. Ele confia na sua fé nele. Porque tudo vem dele. Nós somos falhos, tudo vem dele. Veja Jesus testemunhando sobre João Batista. Quem que vocês foram ver no deserto? Um profeta? Eu digo para vocês, ele é muito mais que um profeta. Irmãos, o que nós queremos ouvir? Que Deus, que Jesus conhece de nós a nosso respeito. Eu não sei vocês, quando eu penso nessa passagem que Jesus, que os céus se abrem e Deus fala: esse é meu filho amado, eu faço orações ousadas e falo: Senhor, eu quero ouvir da tua boca que eu sou tua filha amada. Veja Deus sobre Maria, através do anjo que foi enviado a ela: bendito és tu entre as mulheres. Você achou graça diante de Deus para ser a mãe do Salvador do mundo. Vê se não é importante Ele conhecer você. Porque a palavra está dizendo que naquele dia Ele tem que te conhecer para você entrar. Você conhece a Deus? 1 João 2:3 vai dizer: ora, sabemos que o conhecemos, que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Talvez muitos de nós estamos caminhando a passos largos para o inferno, achando que conhecemos a Ele. Achamos que conhecemos a Ele porque dizemos Senhor, porque viemos na igreja, porque fazemos até as coisas em nome dEle, mas nós vemos como Pedro teve a revelação plena de quem ele é. Só o Pai pode nos revelar em espírito. Não é um simples convívio social. Não é porque todos falam, dão glória a Deus e aleluia. Não, precisa ter uma revelação do Pai direto para você de quem Jesus é. E aí você se dá a conhecer e Ele te conhece. E vai ter uma relação de intimidade. Uma relação de entrega. Você se entrega a Ele, Ele entrega coisas para você. Você confia nele, Ele confia o reino a você. Você se prostra diante dEle, se esvazia e Ele te enche. É essa relação que eu estou falando de conhecimento. Será que podemos dizer que conhecemos a Ele, que guardamos os seus mandamentos? Nós guardamos os seus mandamentos? Nós podemos dizer aqui hoje que nós odiamos o pecado? Que nós aborrecemos esse mal que está dentro de nós? Que nós podemos dizer que somos separados do mundo e temos inimizade com o mundo? Tiago 4:4. Não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? O crente é separado. O crente não quer parecer com o mundo, pelo contrário, ele não quer se igualar ao mundo. O crente não quer ter amizade com o mundo, com as coisas do mundo, pelo contrário. Porque nós sabemos, se tivermos amizade com o mundo e queremos nos parecer com o mundo, nos tornaremos inimigos de Deus. E quando nós temos a revelação de quem Ele é, nós não queremos desapontá-lo. Nós queremos permanecer nele, buscando nele forças para obedecer o que está escrito. Porque qual é a vontade do Pai se não estiver aqui nessa palavra? Não é o que a Raquel diz, não é o que ninguém diz, é o que a palavra diz. Podemos dizer que nós estamos morrendo para nós mesmos. Podemos dizer que quanto mais o conhecemos, nos esvaziamos.
João 10,14 diz, Jesus diz, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. E eu quero dizer, para quem está aqui nessa noite, que nunca tomou uma posição diante de Deus, que nunca aceitou a Jesus Cristo, ou que já um dia o aceitou, confessou diante dos homens, mas simplesmente não tem nenhum relacionamento com Ele. Ou se relaciona com Ele como amantes, como assim? Só quer o momento do prazer, chega aqui, agradece a Deus quando está feliz e vai embora. Ou se não, só vem pela dor. No momento de uma enfermidade, de um desespero, vem e quando recebe, vai embora. Eu estou falando para você que ainda não está em Cristo e Ele não está em você. Nós estamos falando aqui de reino dos céus, de vida eterna. Existe hoje, apresentado aqui diante de vocês, a vida eterna e a condenação eterna. Eu estou falando para você, que está vivo, que está aqui hoje ouvindo essa palavra. Há esperança para você ainda. Há esperança em Cristo Jesus para você ainda. Olha o que diz Romanos 2, do 4 ao 8, fala sobre a bondade de Deus, a tolerância de Deus, a longanimidade de Deus, que é pela bondade de Deus que Ele te conduz ao arrependimento. Deus é tolerante. Por isso que eu estou te falando, se você veio aqui hoje é porque Ele ainda está te dando chance. Se você ainda está ouvindo sobre a palavra de vida eterna, porque Ele ainda está te dando chance. Ele está dizendo aqui que é pela bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. E Ele fala sobre a condenação e sobre a vida eterna. Ele diz que é segundo a dureza do coração e o coração impenitente, que não se arrepende, que acumula a ira de Deus contra ti. Ou seja, se você não tomar uma posição com o Senhor e chegar no grande dia e você não ter Cristo, o Senhor Jesus, como Senhor e Salvador da tua vida, você está acumulando a ira de Deus sobre você, porque Ele é justo e nós somos justificados em Jesus. Então você não pode ficar sem Jesus. Ele não é um oferecimento, Ele não é uma oferta, Ele é a vida eterna. E fala que é pela dureza do coração, que contra ti mesmo, você que não tem Jesus, vai acumular ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Agora vai haver uma ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Em Romanos 3, do 21 ao 31, fala sobre a justificação. Deus, sendo justo e santo e fiel a Ele, a palavra dEle, ao nome dEle, devido a todo o pecado da humanidade, Ele pegou o seu único Filho, Jesus Cristo, e Ele lançou sobre Ele toda a ira do nosso pecado. Para que quando Ele pudesse olhar para mim e para você, pecadores que somos, e ser apaziguado a ira dEle. Por quê? Porque Ele olha para você e Ele te fez justo em Cristo Jesus. Então você pode ser justificado através de reconhecer, de confessar Jesus Cristo e deixar Ele ser Senhor da sua vida. Porque sendo assim, Deus, o Todo-Poderoso, que derramaria uma ira sobre você pelo seu e pelo meu pecado, Ele olha para você e vê que você tem a fé em Cristo Jesus. Ele te faz justo,
Porque Ele puniu em Jesus toda a sua ira. Quem pensa que Jesus foi crucificado para pagar uma dívida com o diabo, não! Jesus puniu, o Pai puniu em Jesus toda a sua ira, para que nós pudéssemos crer em Jesus e ter uma vida eterna e ser reconciliados. Nós estávamos determinados a não ter isso, a ser condenados. Quer uns creiam ou não, existe a vida eterna e existe uma condenação eterna, porque Deus é eterno. Então tem a vida eterna, mas tem a morte, a condenação, o sofrimento eterno. Para quem? Para quem não está justificado em Cristo Jesus. É por isso que você tem que ouvir essa verdade te libertar. Não crie um Jesus para si. Não ache porque você dentro da sua casa fala de Jesus que você o tem. Verdadeiramente, se você o tem, você anda com Ele. Você obedece os seus mandamentos. Você quer estar na casa dEle. Você produz frutos. Nós não fazemos porque somos salvos. Mas porque somos salvos, fazemos. Porque Ele nos salvou. É porque nós fazemos as obras. As boas obras. Através de Cristo nós temos a condição de ser uma nova criatura. Através dele nós temos a condição do pecado não ter mais domínio sobre nós. Através dele nós podemos fazer algo de bom, porque ele nos justificou. Em Efésios 2, do 8 ao 10 fala: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Não é de obras, mas para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Quem pensa que simplesmente confessar Jesus é dizer que o tem? Quem pensa que por fazer alguma coisa até em nome dele, pensa que o tem? Não. Pelos frutos conhecereis. Pelos frutos, pelas tuas boas obras. É impossível alguém ser impactado com Cristo e continuar sendo a mesma coisa. É impossível alguém ser liberto por essa palavra e não ser transformado dia após dia. Ser uma nova criatura é impossível. Porque a obra de salvação quer saber se você vai ser salvo nele. A palavra que te diz, não é a irmã Raquel que vai te dizer, é a palavra. Quer saber se está operando em mim e você a salvação? Vede pelo seu caminhar, pelo seu andar, como você fala, como você anda, como você se veste, como você come, como você bebe. Tudo o que façais seja para a glória de Deus. Quer saber? A salvação é pela perseverança. Temos que perseverar. Senão seria muito fácil todos nós dissermos um dia, creio em Jesus e ficar na nossa casa. Mas não é assim. Não é assim. As boas obras vão nos acompanhar. E as pessoas verão os frutos em nossas vidas. De nós, jamais. Ele é a videira verdadeira. Só podemos dar frutos nele, em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele nos deu a redenção. Graças a ele, quando você peca hoje, você pode pedir perdão a Deus. Confessando o seu pecado, você tem o perdão do Pai. Por quê? Porque Deus, sendo justo, nos justificou punindo a Cristo. Pagando a dívida. Agora já não vivemos mais nós. Mas Cristo vive em nós. Nós somos convidados
Em Efésios 4 diz a nos despojar do velho homem. A nos despojar, a tirar tudo do velho homem, ser uma nova pessoa. Que maravilhosa graça é essa? Que maravilhoso perdão é esse? Tendo Deus nos amado de tal maneira, até entregado Jesus por nós, ainda nós sendo mortos nos nossos pecados. Paulo ainda diz que se fosse por um justo, pode ser que alguém se animaria em morrer, mas por pecadores, sim, ele se entregou por nós. É por isso que hoje nós temos acesso a essa verdade, é por isso que hoje nós temos acesso à palavra. E essa palavra que nos liberta, essa palavra que nos confronta, de fato, irmãos, eu não estou preocupado com glória a Deus e aleluia. Eu estou preocupada se eu estou obedecendo a voz do meu pastor. De fato, não se preocupe se as pessoas vão se agradar de vocês. Bem provável que quem é do mundo não vai se agradar de você. Que quem não quer ouvir as palavras de vida eterna não vai se agradar de você, porque a palavra é dura. Não vai ter escapatória se estiver diante do juízo de Deus. Sem o sangue de Cristo ser a marca em você, Ele vai te dizer: apartai-vos de mim. Agora, se a fé que há em ti, em Cristo Jesus, for a verdadeira fé, que te acompanhou, que te fez andar com boas obras nele, você vai ouvir: vinde, vinde. Quem quer ouvir? Vinde, 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 benditos de meu Pai, vinde, vinde, benditos de meu Pai, vinde, vinde, benditos de meu Pai, para herdar o que está preparado para vocês. Agora eu sinto muito em dizer que muitos de nós que estão aqui, quem sabe eu, vai caminhar uma vida inteira para chegar lá e Ele falar: nunca vos conheci. É triste, mas é a palavra. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Se você hoje aqui não tem a convicção e a certeza que você está coberto pelo sangue de Cristo, é hoje o teu momento de reconhecer na tua vida Ele como seu Senhor e Salvador. Para começar uma caminhada com Ele de transformação. Ele vai mudar tudo, o vento do Espírito sopra onde quer. É por isso que pessoas drogadas, viciadas, que antes eram na prostituição, hoje pregam o Evangelho, porque o vento do Espírito sopra onde quer. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja: é tempo de arrepender, porque é chegado o reino. O diabo, ele quer isso mesmo, que nós descansemos. Ó, está salvo. Está salvo. Está com Cristo. Mas, se tem uma coisa que não depende de você, a julgar, depende de Cristo, é no dia lá, final. Se Ele vai te dizer: vinde ou apartai-vos de mim. Por isso o nosso papel, e eu trago as boas novas nessa noite. O nosso papel é crer no Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, tomar nossa cruz, seguir, fazer, obedecer, caminhar com Ele, ouvir os discursos que Ele tem, se diminuir, se esvaziar e dizer: encha-me, Senhor. Eu quero te conhecer, eu quero que o Senhor me conheça naquele dia, eu quero perseverar.
Porque senão de nada vai adiantar a nossa caminhada. Vamos perder a nossa viagem. Hoje Deus está abrindo o entendimento de pessoas aqui para uma verdadeira revelação de quem Ele é. Você e eu precisamos ter uma verdadeira revelação de quem Jesus Cristo é, porque assim o encontro com Ele vai nos impactar de tal maneira que jamais seremos o mesmo. Feche seus olhos. Pai, eis aqui a Tua palavra exposta. E Tu sabes que é com amor no meu coração que eu falo. Porque essa palavra, ela cortou em mim. Ela me machucou, ela me fez refletir. E eu creio, Senhor, que a Tua vontade vai ser feita nessa noite. A Tua palavra, ela é viva e eficaz. Eu creio que essa palavra, o poder do Evangelho vai vivificar almas aqui nessa noite. A Tua palavra vai trazer transformação, renovação em mentes aqui nessa noite. Por isso eu te peço que o Teu Espírito Santo possa convencer do pecado, da justiça e do juízo nessa noite todos os nossos corações que entraram aqui. Porque o Senhor aprove cada um, o Senhor escolheu a cada um para estar aqui, para ouvir essa palavra e receber aquilo que o Senhor quis revelar essa noite. E que essa palavra, Pai, possa ficar no coração dos meus irmãos e no meu, que possamos temer e tremer diante da Tua presença. Que possamos temer e tremer diante de quem Jesus é, diante do poder de Jesus, de nos julgar, de nos condenar, mas antes, enquanto há tempo, de nos justificar em Seu precioso sangue derramado naquela cruz. Somente pelo Teu sangue vamos ser justificados. Somente pelo Teu sangue vamos ter uma vida nessa terra de prosseguir e seguir em conhecer-Te. Não há outra revelação, Senhor. Talvez muitos queiram nessa noite ouvir palavras de prosperidade, mas eu não vejo prosperidade maior do que herdar um reino eterno. Louvado é o nome do Senhor. Glória seja dada ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você aplauda ao Senhor.